De dizer uma coisa antes de entrarmos na mensagem. Vocês têm percebido que já tem semanas que nós estamos gravando as mensagens, não apenas as que eu tenho trazido, mas todos aqueles que pregam aqui na igreja nesse culto, eles têm sido gravados. E se vocês tiverem a curiosidade de olhar no YouTube ou no Facebook, Igreja Batista Livre Campo Alegre, vocês vão encontrar lá toda semana as pregações, tanto no Facebook quanto no YouTube. Igreja Batista Livre Campo Alegre. É só pesquisar esse nome que vocês vão encontrar ali as pregações, tanto as que eu trago quanto o Maurício trouxe, ou outros, todas elas estão disponíveis ali, tá bom? Não é uma propaganda nossa, é uma maneira de oferecer conteúdo, se vocês têm o desejo de adquirir também em casa. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a orientação do nosso Deus para esse tempo, pedindo que Ele ilumine o nosso entendimento para ouvirmos a palavra. Oremos, irmãos. Querido Deus, mais uma vez nós te pedimos, toma teu lugar entre nós, fala ao nosso coração, dá-nos, ó Deus, a clareza, o entendimento, dá-nos, Pai, a condição de absorver o que a palavra nos ensina, e não permita, Deus, que nós venhamos a andar distantes do que a Tua palavra nos diz, mas pelo contrário, Deus, alimenta a nossa vida com a palavra, e que não seja, Deus, apenas entre nós que estamos aqui. Nós oramos, ó Pai, por toda essa cidade, por todo o Brasil e também pelo mundo todo, para que o conhecimento da palavra alcance cada homem, mulher, criança, cada pessoa que tem vivido nas trevas espirituais, que a luz do Evangelho possa brilhar e levá-los ao caminho da salvação. Nós pedimos, Deus, que o Senhor ajude para que nessa noite, nós que estamos aqui e todos aqueles outros porta-vozes da palavra, que nós possamos juntos aproveitar esse momento para compartilhar uma mensagem que transforma vidas. Pedimos a iluminação do Espírito, pedimos por liberdade, pedimos que o Senhor dê a toda essa igreja condição de ouvir, entender e absorver aquilo que é trazido. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, Deus permitiu que nós ouvíssemos uma palavra a respeito da vocação. Eu falei com vocês, irmãos, semana passada sobre esse assunto que é importante. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós encontramos algumas vezes menção da palavra vocação. A Bíblia chega até mesmo a dizer que nós somos vocacionados. E quando a Bíblia diz que somos vocacionados, ela está dizendo que nós fomos chamados, convocados, nós fomos convidados pelo Evangelho para participar da salvação e das bênçãos decorrentes da salvação. E quando nós falamos que fomos chamados, nós fomos chamados com objetivos e missões já definidas por Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Existe na igreja evangélica ou na igreja de maneira geral uma tentativa muito grande dos líderes de criar modelos, de inventar mensagens, de cada um decidir por si mesmo o que é a igreja, qual é a missão da igreja, por que nós somos igreja. Tem muitos cristãos até que dizem que estão tentando descobrir o seu objetivo. Por que estou na igreja? Por que eu sou parte disso? Na verdade, irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, ela já diz para nós claramente o que Ele espera de nós. Assim, eu ouso dizer a todos nessa noite, não precisamos inventar nada novo. Pastores não têm que inventar, cristãos não têm que inventar. O desafio de Deus para nós é entender qual é a vocação que Ele nos deu e assim colocá-la em prática em nossas vidas. Semana passada eu mostrei para vocês em Efésios capítulo 1 que a vocação do Senhor a nós envolve o fato de que fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis, e que Deus nos chamou para sermos dele, para o louvor da glória dele. Eu disse na semana passada que a nossa vida precisa ser como uma bela obra de arte, que sempre leva a atenção das pessoas para o artista que é Deus. Que a nossa vida, santa, perfeita, irrepreensível,
ela seja de tal forma exemplar, que quando as pessoas olharem para nós, elas possam dizer: quem é o Deus dessa pessoa? A quem essa pessoa serve? E que elas possam decidir também conhecer de Deus. Eu gostaria, irmãos, que isso ficasse em nosso coração, que a nossa vida não seja um escândalo, que a nossa vida não seja uma vergonha, ou mesmo que nossa vida não cumpra papel nenhum, pelo contrário, que nossa vida aponte o caminho para Deus. E hoje quero falar um pouco mais sobre esse assunto. Abra sua Bíblia em Efésios mais uma vez, para o capítulo 4, irmãos. Esse é o capítulo da nossa reflexão, e eu quero falar mais uma vez nessa noite a respeito de vocação. No capítulo 4 de Efésios, nós vamos observar os versículos 1 a 6. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Aqui o apóstolo Paulo nos traz um ensino que é bastante importante. Efésios, capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós observamos nessa passagem que a nossa vocação é associada à nossa unidade. Nessa noite, irmãos, pensem nisso. A nossa vocação tem tudo a ver com a unidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, há muitos anos atrás, ele escreveu em uma época onde ele estava preso na cidade de Roma, passando por momentos difíceis, mas quando Paulo estava preso, ele tinha sempre suporte de outras pessoas. Paulo livre ou Paulo preso, não mudava nada, irmãos, porque Paulo estava sempre em contato com outras pessoas. Ele, quando escreve suas cartas, ele sempre agradece irmãos que participavam com ele daqueles momentos em que ele estava preso. Uma coisa importante para nós: os escritores bíblicos, eles conheciam unidade, eles conheciam o que é comunhão, e eles entendem, irmãos, que não dá para separar a nossa salvação, a nossa vocação, da nossa unidade, da nossa comunhão. E hoje eu quero dizer para vocês que uma maneira de viver dignamente como igreja é viver em unidade. Mas aí alguém vai dizer: pastor, eu ouço isso na igreja sempre. Os pastores falam, os professores falam, os padres falam, os anciãos falam, um monte de gente fala sobre unidade, mas o que nós descobrimos na igreja é que a igreja não é unida. E alguns diriam: a igreja não me acolhe, a igreja não me apoia, a igreja não me cumprimenta, a igreja não procura saber da minha vida. Eu vou na igreja há anos e ninguém sabe o meu nome. Eu vou na igreja há anos e ninguém... Tem gente que nunca pegou na minha mão. A igreja ela não sabe o que é unidade, alguém poderia dizer. Aí alguém vai pensar: bem, o pastor não concorda com isso. Irmãos, eu concordo. A igreja, ela ouve do que é unidade, mas ela na prática não vive unidade. E isso é para nós uma indignidade muito grande, porque Paulo vai dizer que uma forma de viver dignamente em relação à nossa vocação envolve o nosso vínculo. E eu gostaria, irmãos, de começar essa palavra dizendo: não apenas ouçam sobre unidade, procurem viver em unidade. Procurem conhecer pessoas, formar amizade com pessoas, tenham confidentes, tenham pessoas próximas, procurem conhecer outras pessoas.
Talvez a mesma coisa que te impede de chegar até alguém é o que impede esse alguém de chegar até você. Tem pessoas que falam: pastor, eu tenho vergonha e não procuro as pessoas. Mas pode ser que as outras pessoas também tenham vergonha. Que possa existir no meio da igreja de Deus um sentimento de desprendimento tão grande que eu não permita bloqueios que me afastem do outro, para que assim também eu possa estimular o outro a vencer seus bloqueios e me procurar. Unidade, irmãos, é o tema dessa noite, porque ela envolve a nossa vocação. Mas eu quero mostrar para vocês que a unidade, ela depende de alguns elementos essenciais. Unidade depende de elementos essenciais. Sem eles, unidade não existiria. E leia comigo então, versículo 1 e 2 mais uma vez. E eu quero ensinar-nos nessa noite sobre isso. Quando fala: imploro, Paulo diz: eu sou prisioneiro do Senhor, mas eu imploro a vocês que andem de maneira apropriada da vocação que receberam. Ele diz no versículo 2: com toda humildade, com toda humildade. Humildade, irmãos, é um elemento essencial para a nossa unidade. É impossível imaginar que vai haver unidade se não houver humildade. Humildade, irmãos, é moderação. É uma moderação interna, é o esvaziamento do orgulho, é o reconhecimento de que nós somos pequenos. Uma pessoa humilde não é essencialmente uma pessoa pobre, como a gente costuma dizer, porque tem rico humilde, tem pobre orgulhoso e vice-versa. E a gente fala: fulano é muito humilde. Só porque é pobre, não significa que dinheiro tem relação com humildade. Humildade, irmãos, é o sentimento de moderação. É o esvaziamento do eu, do orgulho, da autossuficiência. É o reconhecimento de que nós não somos melhores que as outras pessoas, nós estamos na mesma condição. E sabe por que a humildade ela é essencial para que haja unidade? Porque, irmãos, sem humildade as pessoas não vivem niveladas. Orgulho cria barreiras. O orgulho cria classes, o orgulho cria grupos, o orgulho cria melhores e piores. O orgulho é quem decide rico e pobre, bonito e feio. Essas coisas são criadas pelo orgulho. E se não houver, irmãos, unidade, se não houver humildade, não haverá jamais humildade. Humildade, olha que palavra. Isso tem um trava-língua, não está, irmãos? Poxa vida, vamos de novo do princípio, sem trava-língua agora. Sem humildade, não pode haver unidade, porque aonde a humildade não está presente, irmãos, os homens, eles não vão estar na mesma condição. Eu penso que humildade coloca todos em mesma condição, coloca todos de joelhos, todos como servos. Não há melhores, não há piores, todos iguais. A humildade nos torna um. E eu percebo, irmãos, que humildade não é uma palavra para os dias de hoje, porque a gente ouve o tempo todo que eu nasci para ser cabeça, eu não nasci para ser cauda. Eu nasci para ser chefe, eu não nasci para ser empregado. Eu nasci para estar em uma posição diferente dos outros. Isso acaba criando em nós um sentimento de orgulho, um sentimento de autossuficiência. Isso faz com que pessoas pensem que elas têm que estar em outro nível, em outra condição, quando na verdade, irmãos, todos deveríamos ser iguais em nosso reconhecimento de que somos pecadores, de que somos simples, de que nós não somos nada, de que em última análise nós somos pó, que a roupa que nós vestimos, o carro que dirigimos, a conta bancária que temos, ela não representa nada, porque nós somos iguais em nossa essência. A humildade, irmãos, é como uma régua que coloca todos em mesmo nível. E se nós não estivermos no mesmo nível, nós nunca seremos um. Nessa noite eu quero dizer para vocês que a humildade, ela é essencial para sermos
unidos. Irmãos, existe muita honra para quem é humilde. Existe honra na humildade. Não é feio sermos humildes. Não é feio admitirmos que somos pecadores. E a própria palavra de Deus diz que aquela pessoa que se humilha, ela está às portas de receber a exaltação. Porque a humildade, ela precede a honra, mas o orgulho precede a ruína e o fracasso. Se nós cogitamos unidade, humildade é o primeiro elemento essencial. Mas vejamos o versículo 2 de novo, quando a palavra diz: com toda a humildade e com toda a mansidão. Com toda mansidão. Quando nós falamos de mansidão, irmãos, nós estamos falando do segundo elemento essencial. Só que mansidão, ela costuma ser mal entendida, porque a gente associa mansidão com preguiça. Não é assim? Ah, fulano manso. Ah, fulano é manso demais. É uma mansidão danada. O fulano não anda, não acelera, não faz, não é um homem manso. E a gente pensa que mansidão é um negócio ruim. Na prática, irmãos, mansidão significa força suave, poder com reserva, delicadeza, gentileza. Isso é mansidão, é gentileza, é delicadeza, é força sob controle, é um poder que está reservado sob a delicadeza. Ah, irmãos, mansidão faz muita falta. Faz muita falta porque normalmente nós somos truculentos, nós somos brutos. Normalmente nós não somos mansos porque nós não somos delicados. Aí os homens vão dizer: pastor, que papo é esse de homem delicado? Cabe delicadeza em homem não, o homem é bruto. O homem não pode ser bruto nessas áreas, não é, irmãos? Nós precisamos de delicadeza, de gentileza. Eu percebo uma coisa importante na mansidão, que normalmente, irmãos, nós temos aqui dentro de nós certo poder, certa força, nós temos argumentos, nós temos capacidade de persuadir, nós temos um repertório de palavrões, nós temos um repertório de xingamentos, e tem aqui dentro de nós uma série de armas, que nós estamos esperando que alguém cutuque, que alguém pise no nosso carro para eu mostrar todo o poder que está aqui dentro. Eu falo: meu filho, você não sabe, eu sou igual uma bomba atômica, é só eu tocar que eu, pum, explodo, e você vai ver todo o meu poder. Onde existe isso, não existe mansidão. Mansidão é necessário. Mansidão, irmãos, é vital para a nossa vida. E eu gostaria de dizer que se nós não tivermos mansidão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos sempre usar as nossas ferramentas para ferir e atingir pessoas. Muitos casamentos acabam por falta de mansidão. Muitas igrejas não são unidas por falta de mansidão, porque nós não temos o nosso poder sob controle. Leve isso com vocês, irmãos. Não temos que vencer sempre no argumento. Não temos que ter sempre a palavra final. Não temos que usar toda a nossa lista de argumentações para provar que o outro está errado. Não precisamos jogar na cara das pessoas tudo que nós temos para jogar. Nós precisamos guardar para nós os nossos argumentos, a nossa força, o nosso poder, seja de palavras, seja poder físico, seja influência. Tudo isso tem que ficar guardado debaixo da gentileza, porque se não houver mansidão, não haverá unidade. Quantos aqui já foram vítimas de indelicadeza? Quantos aqui dentro da igreja foram vítimas de indelicadeza? Quantos foram vítimas de agressão, de palavras ruins? Quantos foram vítimas de palavras que feriram? Igrejas, irmãos, costumam não ser unidas, porque há pessoas que não são mansas e ferem outras com suas palavras, porque não colocaram a sua boca, os seus argumentos, o seu poder sob controle. Dois elementos essenciais para nós: humildade nos coloca em mesmo nível, mansidão faz com que tratemos uns aos outros gentilmente.
gentileza é bem-vinda. Mas veja o versículo 2, mais uma vez. Fala assim: com toda a humildade e com toda a mansidão, com longanimidade. Com longanimidade. Longanimidade tem muito a ver com mansidão. Quando nós falamos de longanimidade, nós sempre pensamos em uma coisa que é comum para nós. Imagina esqueci o nome, aquela banana de dinamite, por exemplo, e ela tem um pavio. Tem gente que tem um pavio desse tamanho, esse não é longânimo. Tem gente que tem um pavio desse tamanho, esse é mais ou menos longânimo. Tem gente que tem um pavio ilimitado, ele não explode facilmente. Ele tem um pavio longo, uma paciência longa, essa pessoa demora a explodir. Longanimidade, irmãos, tem a ver com a demora em extravasar a raiva. Uma pessoa que é longânima é uma pessoa que é demorada em expandir a ira. É alguém que demora a ter explosões. Longanimidade é bem-vinda, como mansidão é bem-vinda, irmãos. Porque fala aí, muitos costumam dizer: hoje minha paciência está curta, hoje meu pavio está curtíssimo. Falou, devolvo. É ação, reação. Falou, falo também. Cutucou, eu explodo. Porque a pessoa fica brava muito rapidamente. Tem alguns problemas, irmãos, com a falta de longanimidade. Um problema que eu percebo é que pessoas que se iram facilmente perdem a credibilidade facilmente. Precisamos guardar nossa ira para os momentos essenciais, porque as pessoas vão ver que a nossa ira tem motivo. Gente que fica nervosinho, bravinho toda hora, não tem crédito, porque ela fica nervosinha toda hora, briga toda hora, xinga toda hora, explode toda hora. Eu nunca sei quando é sério e quando é bobagem. Irmãos, guardem sua explosão para o momento essencial, porque se vocês ficarem explodindo toda hora, ninguém vai dar crédito quando você estiver bravo de verdade. Esse é um ponto que eu entendo que é um problema. Explodimos muito rapidamente e a nossa raiva costuma não ter crédito. Uma segunda coisa que considero necessária, irmãos, é que longanimidade, ela nos afasta do senso de satisfação própria. Quando nós somos longânimos, significa que nós não somos pessoas que têm um desejo de satisfazer a própria justiça. Muitas vezes a nossa ira, ela é externada porque alguém nos feriu e eu quero mostrar para ela que eu não aceitei. Eu quero satisfazer o meu senso de justiça. Eu quero satisfazer o meu senso de valor próprio. Eu tenho que falar, eu tenho que argumentar, eu tenho que brigar porque a pessoa me feriu, ela me magoou. E às vezes, irmãos, não tem justificativa. E nós não estamos querendo fazer algo necessário, mas apenas satisfazer o nosso próprio eu, a nossa própria vaidade. Irmãos, isso não cabe entre nós. Eu acredito que a melhor forma de um cristão lidar, que a melhor forma de um pai lidar com seus filhos, é quando nós agimos com justiça em relação a Deus. Eu sinto que pais costumam bater no filho porque o filho encheu a paciência do pai. Então ele não bate no filho porque o filho está precisando ser corrigido de algo errado. Ele briga com o filho porque o filho deixou ele nervoso, porque o filho encheu a paciência. Aí ele extravasa ira porque ele se sentiu ofendido, porque ele se sentiu chateado, porque ele se sentiu impaciente, porque o menino fez barulho, porque o menino viu televisão alta, porque o menino derramou. Então é um senso de satisfação própria. Mas pense, irmãos, isso não leva a nada. Sabe por quê? A nossa justiça, ela se intercala com a nossa injustiça. E os filhos logo descobrem que o pai também não tem crédito. Sabe de uma coisa, irmãos? A melhor repreensão é aquela apoiada em valores imutáveis. É a repreensão apoiada em Deus, onde eu poderia dizer: filho, não faça isso porque isso desagrada a Deus. E Deus é imutável e perfeito, Ele tem credibilidade. É quando nós corrigimos alguém baseado em valores perfeitos e melhores, não em nosso senso de justiça. Porque, irmãos,
seres humanos injustos, não têm condição de fazer justiça. Eu não posso fazer justiça porque sou injusto, e nenhum aqui poderia fazer justiça porque é injusto. Precisamos confiar na justiça de Deus. Por isso nos apoiamos nos valores de Deus, porque Ele é justo, você e eu não. Isso é importante, irmãos, porque aí nós paramos de trazer à tona aquele nosso próprio senso de justiça. E eu queria dizer para vocês algo que a Bíblia fala, não precisa abrir, apenas ouça o que a Bíblia fala. Não vos vingueis uns aos outros, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, pelo contrário, vence o mal com a prática do bem. Olha como isso é importante, irmãos. Nada de vingança, nada de retribuição, nada de justiça própria. Deus faz justiça e nós fazemos o bem. São 3 elementos essenciais. Humildade, ela nos coloca em mesmo nível. A mansidão faz com que tratemos uns aos outros com gentileza e delicadeza. A longanimidade, ela faz com que nós não vivamos em explosões. Mas veja o versículo 3 agora. Não, versículo 2, por favor, irmãos, ainda lá, tem mais. Diz no versículo 2: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Veja o 4º item: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Eis aqui o 4º item, irmãos, essencial para a unidade. Suportar tem a ver com manter de pé, manter alguém firme, ereto. Tem a ver com sustentar, com aguentar, junto e ao lado de alguém. Quando a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, não tem a ver com ter paciência, tem a ver com dar suporte. A unidade, irmãos, ela só vai existir quando nós dermos suporte uns aos outros. Quando nós entendermos que a manutenção de pé de alguém, ela passa pela minha ajuda. Ao invés de eu ver alguém caindo e dizer: Deus, cuida dele, se eu disser: Pai, ajuda-o a mantê-lo de pé. Se nós tivéssemos um sentimento de um ajudando o outro, o irmão caiu em pecado, o que nós fazemos? Condenamos aquele irmão. Não é condenar, irmãos. Nós estendemos a mão para aquele irmão e o ajudamos a levantar. Ah, mas o irmão fez alguma coisa errada, eu não posso me misturar com ele. Irmãos, apoia ele. O nosso dever é de dar suporte, não de oferecer condenação. E é daí que Paulo fala: suportem uns aos outros por causa do amor que existe no seu coração. Eu faço um apelo a vocês, irmãos: menos condenação, menos juízo, menos dedo apontado, mais esforço para erguer, mais esforço para manter de pé, mais auxílio e menos crítica. Isso é necessário para nós. A igreja não consegue viver a unidade porque a igreja é moralista de forma errada. Porque o nosso senso moral, ele nos leva a sempre criticar alguém nos seus momentos de debilidade. Uma pessoa num momento difícil, irmãos, ela não precisa de dedos apontados, ela precisa de mãos estendidas. É disso que nós precisamos. Pode ser que amanhã eu vou precisar da sua mão. Pode ser que amanhã você vai precisar da minha mão. Que nós estejamos lá para ajudar uns aos outros, ao invés de condenar. Quando nós pensamos em unidade, o suporte, ele é essencial. E aqui, irmãos, eu falo uma coisa que pesa no meu coração. Tenhamos pessoas que participam da nossa vida. Eu acho muito perigoso quando eu vejo pessoas que não têm pelo menos um amigo próximo.
Eu temo muito quando eu vejo pessoas que não têm alguém para poder ligar no momento difícil. Tenham alguém, irmãos. Tenham outra pessoa que não seja o marido, a esposa, o pai ou a mãe. Tenham outra pessoa para que no momento difícil você possa ligar para ela, bater na porta dela e dizer: meu amigo, minha amiga, me ajuda, eu preciso de ajuda. Para que essa pessoa possa bater na nossa porta e dizer: eu vejo que você não está bem, eu vim te ajudar. Irmãos, se não tem isso, procurem isso, porque nós precisamos. Uma pessoa sozinha, ela tende a fracassar sozinha, porque não teve suporte. Irmãos, façam isso, procurem alguém, tenham alguém da sua confiança, alguém que vai honrar as confidências que você faz, mas não seja uma pessoa sozinha. Procure pelo menos uma pessoa para estender a mão para você no momento difícil e para você compartilhar com ela. Faça um exercício quando chegar em casa. Veja se você tem essa pessoa. Se tiver, desenvolva isso. Se não tiver, procure alguém, porque o suporte em amor é essencial para a unidade. Vimos até aqui, irmãos, 4 elementos essenciais para a unidade. Sem eles, unidade não existe. Humildade, mansidão, longanimidade e também o suporte uns aos outros. Quero mostrar o último elemento. Veja comigo o versículo 3. A palavra de Deus diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se os 4 itens anteriores são importantes, eu digo a vocês que esforço diligente para manter a paz é outro elemento importante. Pense no que acabei de dizer, irmãos. Precisamos de humildade, mansidão, longanimidade e suporte, mas precisamos de esforço para manter a unidade. Nós não criamos unidade, nós não criamos paz, nós não criamos vínculo. A unidade é criada por Deus, a paz é criada por Deus, o vínculo é criado por Deus. Nós não criamos, nós mantemos. Nós não criamos, nós mantemos. A igreja de Deus, irmãos, ela é construída, ela é unida pela paz que o Espírito Santo promoveu. O Espírito Santo, ele já promoveu a paz entre nós. E nós não precisamos ficar queimando neurônio, pensamento, esforço para tentar criar paz entre as pessoas, irmãos, porque a paz, ela já existe entre os crentes. O que nós precisamos fazer é manter essa paz. E sabe de uma coisa, irmãos? É aí que entra o nosso desafio. Manter, trabalhar para que nada atrapalhe a paz. Esse é o nosso desafio. Infelizmente, aparecem pessoas que tentam destruir a unidade e a paz. Aparecem circunstâncias que tentam atrapalhar a unidade e a paz. Sabe o que precisamos fazer, irmãos? Identificar, corrigir. Se não pode ser corrigido, que seja eliminado. Não estranhe o que vou dizer. Há pessoas que não deveriam estar no seio da igreja, porque são pessoas que tentam destruir a unidade. Pessoas assim deveriam ser encorajadas a não participar de uma igreja, porque elas atrapalham, porque elas não se esforçam por manter. São pessoas que trazem problemas. É claro que nós não colocaríamos uma proibição na porta dizendo: você não é bem-vindo, porque é um local público onde a pessoa pode vir. Mas ela deveria ser encorajada a não vir, porque se algo tenta atrapalhar a unidade, esse algo não pode ser tolerado. Irmãos, a unidade, ela tem que ser preservada com esforço, ela tem que ser guardada. Todos os vilões e inimigos da unidade precisam ser descobertos, tratados ou eliminados. Eu gostaria de dizer, irmãos, que o esforço para manter a paz depende de vocês. Quando vocês virem alguém tendo problema com alguém, ajudem. Quando ouvirem uma fofoca,
encerrem a fofoca. Quando ouvirem um comentário maldoso, deixem entrar aqui, sair daqui. Que seja você o ponto final da maledicência. Que sejamos nós o ponto final da fofoca. Que sejamos nós o ponto final da divisão. Que sejamos nós os pacificadores. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que bem-aventurados os pacificadores. Eu gostaria, irmãos, que todos aqui se sentissem encorajados a preservar a unidade promovida pelo Espírito Santo na paz. 5 elementos essenciais: humildade, o sentimento de que somos pequenos, ele nos libera. A mansidão é o poder sob controle. Nós falamos sobre longanimidade, e longanimidade é o pavio longo, a demora em extravasar a raiva. Nós falamos de suporte é necessário, e nós falamos de esforço para preservar a unidade feita pelo Espírito de Deus. A unidade, irmãos, ela é essencial, porque fomos chamados para a unidade. E se nós não quisermos a unidade, significa que nós não entendemos a vocação de Deus para a sua igreja. E eu gostaria de convidá-los a manter consigo esses 5 elementos: humildade, mansidão, longanimidade, suporte e esforço. Tudo isso é essencial para nós, e depende de você, depende de mim. Faz sentido isso, irmãos? É essencial para nós. Eu acredito que nós não experimentamos unidade com muita frequência, porque nós não temos esses 5 elementos entre nós. A falta deles não permite que a unidade seja contemplada e disputada. Por isso Deus nos traz essa advertência hoje. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós orarmos. Soberano Deus, mais uma vez nós estamos diante de Ti para suplicar. Guarda essa palavra em nosso coração. Não permita, Deus, que o inimigo das nossas almas roube essa palavra. Não permita, Deus, que venhamos a esquecer aquilo que o Senhor nos trouxe. O nosso chamado, ele é um chamado para a dignidade, e dignidade envolve união. Eu peço, Deus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida humilde, uma vida mansa, longânima, uma vida de apoio mútuo, uma vida de esforço para preservar a paz. Tu sabes, Deus, que nós falhamos nessas áreas. O Senhor sabe, Deus, que a humildade, ela não é uma virtude natural do ser humano, porque nós somos tendenciosamente orgulhosos. E assim eu te peço, Deus, limpa-nos do orgulho e dá-nos humildade. Tu sabes, ó Pai, que nós somos explosivos. Sabes que nós não somos delicados e gentis por natureza. Planta em nosso coração a mansidão, Deus. Tu sabes também que nós somos pessoas que explodem rápido, pessoas que querem satisfazer a justiça própria. Eu te peço, Deus, ajuda-nos a ter uma demora grande em extravasarmos nossa raiva. Eu te peço, Deus, ajude-nos a dar suporte uns aos outros, porque precisamos disso. Ajude, Pai, a tua igreja a apontar menos o dedo, para que estenda mais as mãos, para que venhamos a condenar menos as pessoas, para que possamos apoiar pessoas. Eu te peço, Deus, ajude-nos a nos esforçarmos para preservar a unidade que já foi criada e que deve apenas ser desfrutada. Ah, Deus, não permita que falhemos nessas áreas, mas dá-nos essa bênção, dá-nos essa alegria. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fomos chamados para isso, irmãos. Fomos chamados para unidade. Será que todos hoje querem unidade? Eu gostaria que sim, irmãos, porque nascemos necessitados de pessoas próximas de nós. Mas eu queria te dizer que a unidade, ela só é possível com esses elementos: humildade, mansidão, longanimidade, suporte, esforço. Façam isso, cumpram isso, e eu tenho certeza
que Deus nos dará uma unidade que nos torna pessoas mais felizes. Todos estão vendo que nós temos hoje nossas